Olá, gente! Tô aqui mais uma vez e hoje eu quero falar com vocês sobre a árvore que dá frutos. Amém? Então vamos começar pela palavra. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 7, que diz o seguinte: Então disse o homem que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar frutos nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. E, gente, esse versículo ele é muito forte, né? A gente sabe que é a parábola da figueira estéril, que o Senhor fala sobre a importância da gente frutificar. E aqui no versículo 8, né, diz que o homem pediu para cuidar mais uma vez, dar mais uma chance para aquela figueira, mais um ano, né, para que ela desse frutos. E se ela não desse frutos naquele ano, então ela seria cortada. E então também já fala sobre a oportunidade que o Senhor nos dá, né, de frutificar. E eu quero falar sobre esse assunto com vocês, porque o Senhor falou muito comigo sobre a importância de nós frutificarmos essa semana. Teve um dia no devocional que eu estava ali fora, do lado da base missionária que eu tô, tem uma loja de árvores, né? Eles vendem árvores para decoração, pedras, enfim. E aí eu tava observando aquelas árvores e eu vi bem no cantinho, gente, uma árvore bem baixinha, vocês não têm noção. Bem baixinha, com os galhos bem fininhos, quase nada de folhas. E aí eu tava observando ela e quando eu vi quantos frutos ela tinha, gente, sério. Eu não sei se era laranja ou se era bergamota, mas tinha no mínimo dos mínimos umas 10 frutas naquela árvore. Aquela árvore bem pequenininha, toda, né, sem folhas, os galhos finos. Eu fiquei, Jesus, como é que pode isso? Que loucura. Porque uma árvore que não tinha nenhuma aparência, mas ela tinha muitos frutos. E Deus começou a ministrar comigo sobre isso, sobre a importância da gente frutificar e não da gente parecer, né? Porque eu tô aqui num lugar que tem muitas árvores, como vocês podem ver, que é um lugar perto da base também, algumas quadras. E olha que lindo, árvores gigantes, lindas, maravilhosas. Só que elas não têm frutos, não podem nos alimentar e elas, como eu disse, são só úteis para dar sombra, não tem nada além disso. E aquela árvore tão pequena que provavelmente ninguém daria nada e provavelmente tão cedo não vão comprar ela estava cheia de frutos, né? E aquilo falou muito comigo. E Deus falou, né, sobre isso, sobre a importância de nós darmos frutos. E aqui na parábola da figueira estéril, Deus fala sobre a importância de nós sermos úteis, de nós frutificarmos. Nós temos que frutificar, né? Nós temos que dar frutos para o reino de Deus. E a gente sempre tem uma chance, né? Como aqui nessa parábola diz que o homem que cuidava da vinha falou: me dá mais um ano. E isso me lembra muito em Isaías, né? Quando Jesus leu Isaías e falou que ele veio para proclamar o ano aceitável do Senhor, que é o tempo que nós temos de sermos salvos, de nos convertermos, de frutificarmos, para sermos úteis para o reino de Deus. Isso tem que causar um sentimento de urgência na gente, para que nós queiramos ser úteis, né? Que nós entendamos que nós temos que frutificar, que nós não podemos ser uma árvore que só dá sombra, uma árvore que não edifica, que não alimenta os outros. Amém? E fazendo referência também com essa parábola, a gente tem, né, em Mateus 12:33, algo que vai dizer sobre o quanto os nossos frutos nos definem. Porque diz que pelo fruto conhecerão a árvore. Então, esses frutos dizem que nós somos. O quanto a gente frutifica, ou o quanto a gente não frutifica, diz muito sobre quem nós somos. E diz, né? A árvore boa produz um fruto bom, a árvore má um fruto mau. Então, não apenas a importância de nós entendermos em Deus que nós temos que frutificar, gerar bons frutos para o reino, mas que nós temos que frutificar, né, bons frutos, nós temos que ser uma árvore boa.
E fazendo o link também com uma árvore boa, nós vamos para João, capítulo 15, que vai falar sobre permanecer em Cristo. Que Ele é a nossa fonte, né? Ele é a nossa árvore, a qual nós estamos enxertados, né? Pela graça, pela misericórdia de Deus. Nós somos enxertados na videira verdadeira e estando nele, somente estando nele, nós podemos frutificar. E permanecendo nele, né, nós vamos obter o fruto da vida eterna, a nossa própria salvação, mas também através da permanência nele, nós vamos gerar bons frutos para o reino e alcançar outras pessoas e alimentar outras pessoas através do fruto que está em nós, né, que o Espírito Santo frutifica através da nossa vida. Então, o que eu quero dizer para vocês é que temos que ser, primeiramente, árvores que estão, né, galhos que estão enxertados em Cristo, né, na videira verdadeira. Nós temos que estar nele, primeiramente, porque somente estando nele nós podemos colher o fruto da salvação para a nossa alma e a partir dessa salvação nós gerarmos frutos para o reino e edificarmos outras pessoas e sermos úteis para outras pessoas. E na sequência nós temos que lembrar que nós temos que nos esforçar para sermos frutíferos no reino, para sermos úteis no reino. E essa semana a gente teve uma aula em que foi ministrada uma palavra que Paulo falou sobre Marcos, né? E ele fala que ele era útil para o reino. Então, que elogio maior nós vamos querer, né? Dos nossos irmãos em Cristo, do que sermos úteis. Que elogio nós vamos querer a mais. Porque é realmente para isso que a gente está aqui, para servir como Jesus serviu e que nós viemos a ser úteis, né? Frutificar e edificar outras pessoas através da nossa vida, que a salvação que está em nós gere salvação em outras pessoas. Porque é para isso que nós somos chamados, né? Para sermos salvos, ajudar a salvar outras pessoas. Né? E que a gente não venha a se importar com a aparência, né? Porque muitas vezes, como eu falei sobre aquela árvore, as árvores grandes e lindas não têm frutos. E aquela árvore tão simples, né? Com uma aparência tão assim, meu Deus, sem folhas, com os galhos fininhos, estava cheia de frutos. E qual árvore que está sendo realmente útil, né? E o que Deus quer de nós é realmente isso, é que nós sejamos úteis, que nós venhamos a frutificar para o reino, sem nos importar com a glória, sem nos importar se nós vamos estar sendo vistos ou aplaudidos. Amém? Então, que você possa receber essa palavra hoje, né? E entender onde está o seu coração e que a sua vontade e que seu coração esteja realmente em frutificar e ser útil para o reino, amém? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal e até a próxima. Deus te abençoe.